nome é Luna, o Luna Douro. Eu trabalho com terapias alternativas desde 2000, holísticas, na verdade, desde 2005, quando eu ingressei na espiritualidade, e esse núcleo espiritual também tinha uma instituição, uma parte que era voltada às terapias, né, integrativas, holísticas, e nesse local nós éramos multidisciplinares, todo mundo trabalhava com diversas técnicas diferentes, então cromoterapia, reiki, cristais, florais de Bach, radiestesia radiônica, e como eu permaneci nesse local por 20 anos, eu tive a oportunidade de ir aprender um pouco de cada um deles, né? E hoje eu trabalho com alinhamento energético e aplico todo esse conhecimento nesse trabalho. Paralelamente, na mesma época, eu comecei a estudar a tradição e a cultura cigana. Eu não sou cigana, pelo menos não percebi nessa isso, vida, mas pelo menos nessa vida. Todos nós temos um mix no nosso sangue, então eu me reconheço, né, com esse mix que o brasileiro tem, e tenho muito orgulho disso, né? E comecei também com esses estudos, aí eu fui para a parte dos oráculos, né? Aprender todos os oráculos ciganos, desde a cartomancia, passei pelo tarô, dados, dominó, conchas, tudo que eles faziam, de certa forma. Junto com isso, eu também, até por conta da espiritualidade, comecei a tocar festas, rituais, a dança cigana em si, enfim, a contribuição dos ciganos, né, para todos nós. E nessa época mesmo, mais ou menos em 2009, eu entrei em contato com a constelação familiar numa feira mística. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar e assim eu me encantei, né? Eu não sabia o que era exatamente, e desde 2009 eu comecei a estudar como autodidata. Um livrinho aqui, um workshop meia boca ali, porque na época não era esse boom que é hoje, né? Então eu fuçava aqui, pesquisava ali e fui juntando elementos dessa técnica. Autodidata, não tinha na época a intenção de me profissionalizar no assunto, mas o que eu percebi, eu participava na época de poucas constelações, porque não tinha essa expansão que tem hoje, né? Hoje você entra na internet, tem uma infinidade de consteladores ali oferecendo seus trabalhos, né? Inclusive nós, né? Nós três que estamos aqui. E aí eu comecei a perceber que a forma sistêmica, ela é uma filosofia de vida. Ela transforma o nosso olhar até sobre um carrinho de pipoca, quando a gente vê ali, né? Às vezes a gente vê um pai trabalhando com um filho, fazendo um trabalho autônomo na rua, a gente até em pequenas situações do dia a dia, a gente vê o envolvimento sistêmico numa fala, em um casal dentro do ônibus, enfim, acredito que vocês também hoje consigam ter esse olhar para a vida, para o dia a dia, para o cotidiano. E eu fui me apaixonando, aí fiz minha formação, assim, bem voltada à teoria de Bert Hellinger, bem presa a isso, mas eu sou fora da caixinha mesmo, essa é a minha prática, e aí eu fui saindo um pouco, né, dessa caixinha e parti para outros mestres, que eu considero mestres do tarô, e aí fui seguindo na minha paixão, né? Minha paixão sempre foi os bonecos, eu sou apaixonada por histórias, como todo mundo que gosta da cultura e tradição, acaba indo para esse lado de cigano, né? De contos, de história. E aí eu me especializei em bonecos, fiz várias especializações, todas voltadas a isso, e também me especializei na técnica, numa parte da técnica que é o tarô sistêmico, que foi desenvolvido pelo espanhol Daniel Rhodes, e na época eu até percebi que na Europa os tarólogos, eles já faziam esse trabalho sistêmico, eles já trabalhavam com o tarô tradicional de Marcelle junto com a terapia sistêmica. E assim eu fui desenvolvendo tudo isso e hoje eu trabalho nessas três frentes: o alinhamento energético, que une tudo que eu aprendi, né, para equilíbrio físico, mental, espiritual, emocional, a parte oracular e preditiva e a parte da constelação sistêmica, e também
Às vezes dou uns pitacos lá no meu trabalho de astrologia, né? Não me Legal. considero uma astróloga profissional, vou por esse lado da astrologia terapêutica também, mas até na astrologia a gente às vezes percebe alguns problemas Sim, sistêmicos quando a gente sim. olha o mapa. Para Verdade. quem está tendo contato pela primeira vez, até para quem já conhece a constelação, ela não Uhum. é uma técnica exatamente fechada. Ela pode ser feita em grupo, né, num sistema que a gente pode chamar de psicodrama, ou de forma bem simplista, como se fosse um teatro onde participam o constelado, o constelador e um grupo de pessoas para trazer aí as emoções e Uhum. atuar junto com o constelador para trazer um sentido um trabalho, né, em cima do Perfeito. tema ali escolhido. Quando eu iniciei, né, como eu falei, em 2009, eu participava de muitas constelações e a minha teoria era toda enquanto autodidata. Então eu ia para participar, mas também ia para fazer pesquisa de campo, para saber o que era Uhum. aquilo. E desde Uhum. aquela época eu já consegui perceber no meu trabalho de tarô que ali já aparecia, né? Já aparecia algumas coisas referentes aos ancestrais, porque no tarô tradicional a gente já tem, né, essa, esses arquétipos que representam a ancestralidade, pai, mãe, avós e tudo isso. Então eu comecei a perceber que ali existiam alguns emaranhados, e foi até por isso que na época eu nem chamava de emaranhado, né? Eu tinha ali Uhum. uma percepção, e aí comecei a fazer essas participações, e eu percebi o quê? E assim, a Márcia frisou uma coisa que eu vou frisar novamente. Toda constelação, todo movimento sistêmico, seja individual, seja em grupo, seja no movimento, como a Márcia falou, os exercícios sistêmicos, onde envolve um grupo, né, participando todos de um mesmo tema, tudo isso resolve, tudo isso Uhum. funciona, tem uma Uhum. atuação, às vezes num grau maior, às vezes em grau menor, em termos de percepção da pessoa, mas sempre tem algo a ser tocado, algo a ser visto e algo a ser modificado. Eu sempre falo, a constelação ela começa quando ela termina. Então, terminou o trabalho comigo, é aí que a constelação vai atuar de forma grandemente ou fortemente na vida da pessoa, e vai depender muito da mudança de padrão de comportamento dessa pessoa, dela realmente olhar o problema que ela levou para ser constelado, o tema, e Uhum. de forma sincera, né, ir em busca da melhora, seja através de uma outra técnica terapêutica, seja buscando o seu psicoterapeuta, o seu psicanalista, né, aquilo tem que dar continuidade para fazer um grande, um efeito satisfatório na vida da pessoa. Enfim, acabei conhecendo os bonecos e assim foi amor à primeira vista e fui entrando nesse tema. Só que os bonecos também não é muito fácil, porque os bonecos eles têm que expressar alguma coisa na constelação individual, eles têm que se mostrar, eles têm que aparecer para quem está sendo constelado, ele precisa ver, Uhum. né? No ser humano é fácil a gente perceber a percepção, mas no boneco não é, né? É É um verdade. boneco, gente. Né? É um boneco. É. Não tem movimento, né? É ali, ele não tem reação. Então eu precisava colocar nesse boneco cor, vida, dar luz. E foi aí que eu percebi que o tarô sistêmico aliado, ele trazia pessoas, emoções, sensações, emaranhamentos. Então, aliando o boneco com o formato do tarô sistêmico, o tarô sistêmico, a leitura dele é muito diferente, né? Abrindo um parênteses aqui, da leitura de um tarô, vamos dizer Tá, assim, tradicional, tá? tá. É outra técnica, é bem diferente. Trazia tudo isso. E aí eu fui percebendo que eu conseguia, através dos bonecos, trazer também a expressão e a participação do constelado, porque é ele que fala, né? Coloca o boneco aqui, este na frente, esse atrás, um olhando para o outro, um nas costas do outro, né? Então, o constelado ele vai atuando com esses bonecos ali no campo e vai posicionando tanto um com o outro, quanto próximo às cartas do tarô,
que me trazem a história por trás daqueles bonecos, né? Esse é o boneco rosa, mas ele pode representar uma mãe, um pai, o amor, uma perda. Isso tudo vai depender de como o constelado e o campo inconsciente dele, que é o que é o fenomenológico, aquilo que a constelação trabalha, é claro que vai estar atuando, vai estar trazendo sentimentos, emoções. Outra coisa que para mim eu sentia a falta era de ouvir um pouco quem iria ser constelado, né? Porque eu acho assim, quem conhece a minha história sou eu, né? Eu sei da minha história, eu sei das minhas dores, né? E eu achava importante trazer um pouco disso, né, para a pessoa, um momento que ela pudesse se expressar ou expressar aquilo que ela tinha ido lá buscar, né? Uma cura, um olhar para aquilo, um tentar melhorar, né? Diante daquela situação que ele traz. Então, nesses meus estudos, eu conheci a constelação dinâmica, que ela traz um outro formato de apresentação, né, da constelação para o cliente. Então, na constelação dinâmica, a gente tem um exercício sistêmico, que ele foi desenvolvido, né, através dos estudos de a geometria e cores do Jung, e um dos meus professores trouxe esse exercício para a constelação. Então, é um desenho com formas geométricas e a gente consegue perceber ali como é que estão os diferentes sistemas que a pessoa convive. Então, nesse tipo de constelação dinâmica, a gente atua o tempo todo com o inconsciente do constelado. Tanto quando ele escolhe os bonecos e posiciona, né? Os posiciona no campo, quando ele coloca eles em posição, que a gente consegue perceber através das cartas do tarô sistêmico quem que está sendo ali representado por aquele boneco, ou o personagem, ou o sentimento, ou uma situação mesmo, ele trabalha totalmente consciente. Então, nesse formato primeiro, o constelado se expressa, ele fala um pouquinho da dor dele, de como ele sente aquele tema, né? O que interfere no dia a dia dele. E isso é a história dele, é a história que ele sabe, né? Então, nesse primeiro momento, a gente acolhe o cliente, a gente faz com que ele se sinta importante, que ele seja visto, que ele seja ouvido, né? Diante daquele tema que ele traz. Num segundo momento, nós vamos interagir no campo. Então, a partir da escuta, né, e muito importante dizer que o constelado, essa escuta, ela é sem julgamento, né? Ele sabe a dor. Quem sou eu para sentir, para saber, né, aquilo que ele está passando? E nessa escuta eu vou percebendo as nuances, o que ele traz de importante. E eu vou selecionando os bonecos de acordo com o que ele me traz, né? Num segundo momento, é ele que vai interagir. Então, ele vai começar a escolher os bonecos e posicioná-los sem saber quem são, né? Quem ali é o papai ou a mamãe, quem é o cônjuge, quem é o próprio tema dele, vamos dizer, um divórcio ou uma depressão, né? Ou até um problema empresarial, como a própria Vera colocou. Enfim, a gente pode constelar de tudo. Eu, por exemplo, eu tinha um problema enorme com o meu segundo nome, né? Eu não gostava dele. Meu segundo nome é Aparecida e eu nunca aceitei esse nome. E aí eu constelei o meu segundo nome e eu percebi quanta dificuldade eu tenho de fazer uma live, de subir no palco, de fazer um solo de dança. Eu sempre dancei em grupo. E eu comecei a perceber, né, o quanto eu neguei ser Aparecida, né? E hoje eu me tornei um pouco mais exibida, né? Então, eu trouxe isso porque foi uma experiência minha e às vezes as pessoas têm dificuldade enorme com o nome delas e não sabem qual é a história, né, que está por trás disso. E aí, nesse formato dinâmico, a gente primeiro interage com os bonecos com total inconsciência do cliente, da pessoa que está ali sendo constelada.
É o meu consciente conversando com o inconsciente dele. Podemos falar de uma forma bem simplista. Sim. E depois que ele posiciona todos os bonecos, ele mesmo vai percebendo, mesmo sem saber, que então, não é? Saiu Ed para concluir. Gente, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado porque, inclusive, como ela usa cores, tanto no estudo quanto nos bonecos, a gente às vezes pode achar que tem a ver, e não tem nada a ver, né? As cores não correspondem. Então eu fui colocando, e daí quando ela abriu no final, eu fiquei chocado. Eu fiquei muito chocado. Momento revelação. Momento revelação, né? Gente, é um eu momento sempre falo, pico. já está pronto para o momento revelação. E quando todos os bonecos são colocados, né, dando continuidade a isso, e que o cliente diz para mim, não sinto que precisa, que não cabe mais ninguém nesse campo, eu nunca interfiro nisso, porque é ele que sabe, né, da história dele, ele que sabe, no inconsciente dele. Aí nós finalizamos, e aí eu começo a contar a história por trás da história dele, né, o que ele não sabe a respeito daquele tema. E eu tenho ouvido muito, mas isso é mágica. E eu falo, não, a constelação não é mágica, mas ela parece magia, né? Parece, porque né? a nossa ancestralidade, o campo que nos permeia, ele é tão interativo, ele é tão integrativo. Os nossos ancestrais, eles querem tanto que a gente cresça, que a gente melhore, que a gente se desenvolva, que a gente seja feliz, que parece que de alguma forma eles estão ali atuando nesse sentido, né? Para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E terminando os nós, né? Eles vão sendo desemaranhados dia após dia, na rotina, no trabalho, né, daquela pessoa que foi constelada, em querer de fato, né, entender aquilo que aconteceu no seu dia a dia e trazer um novo comportamento, um novo padrão emocional. E eu sinto que este formato que eu cheguei agora, né, ele não está perfeito ainda, porque eu achava ele perfeito quando na minha técnica anterior. Hoje eu acho ele muito mais solutivo, eu acho que o cliente ele participa ativamente, é ele que está fazendo o processo dele, não sou eu. E aí quando ele percebe, né, no momento revelação, que aquilo tudo que ele fez está mostrando para ele de fato onde é que está o problema, né? Quem carrega aquele problema, que muitas vezes aquele problema não é dele, mas poderia ser, porque neste tipo de constelação, a gente consegue até perceber quando esse emaranhado tem mais a ver com algo que ele criou, ou uma interpretação dele, que é uma coisa atual, do que do trisavô, do tataravô. Às vezes esses personagens nem chegam a aparecer. Às vezes a pessoa compreende o problema quando ela está contando a própria história. Às vezes ela fala para mim, peraí, mas eu nunca tinha percebido isso que eu estou contando, tá? Então tem uma interação muito grande, uma participação muito grande, um envolvimento muito grande. E de certa forma é divertido, né, Ed? É muito divertido, é muito legal. Muito legal. É leve. E complementando o que você falou, a coisa vai reverberando, que a gente chama, né? Vai reverberando. Sim, reverberando.